Oi galera, aqui é a Viviane Schitz e nós vamos trabalhar com redação. Gente, o texto que se inscreve é um texto de identidade. Escrever não é uma atividade fora da gente. Existe muito mito, muita lenda e até muito perfume que redação é um texto completamente diferenciado daquilo que a gente faz durante toda a nossa vida escolar. Mas fica a dica aí, que escrever exige 10% de inspiração, 90% de transpiração. Sim, senhor, escrever é um trabalho árduo. Textos são cortados, aumentados, virados pelo avesso, amassados. O texto só brilha depois de muito apanhar. Não é para dar soco na folha de papel, gente. Não é essa a ideia. Mas a ideia é ter uma humildade tão grande a olhar uma folha em branco, com espaços, com linhas, em que eu posso colocar não só o que eu penso, mas aquilo que eu vejo no mundo, aquilo que eu leio, aquilo que eu sinto, que é entregue a um corretor que também precisa sentir. Essa sensação de que todo mundo está sentindo parece uma sensação super poética, mas é óbvio que existe uma estrutura a ser tratada. Hoje, especificamente, na nossa primeira aula, a gente vai colocar a cabeça nesses slides super rosa, numa estrutura Enem. Gente, dissertação argumentativa, num primeiro momento, pode parecer meio repetitivo, mas não é. Dissertar de forma argumentativa é realmente defender um ponto de vista. O Enem nos avisa que defender um ponto de vista não basta mostrar uma realidade. A senhora explica. Eu sei que lá, num tempo distante ou num outro país ou em outra situação existe fome. Eu conheço o mundo e eu mostro isso. Mostrar isso não é suficiente numa estrutura Enem. Eu posso mostrar, mas eu preciso tentar resolver isso. E como que eu resolvo? Olha lá comigo. A argumentação, sim, tem a ver com o convencimento do leitor. Dissertar, expressar uma opinião, deixar claro o seu ponto de vista sem usar eu. O Enem nos avisa também que o uso da primeira pessoa pode provocar uma ilha narrativa no texto. Ou seja, o nosso exemplo é sempre melhor e ele dá mais pano para a manga. A gente tem que ter cuidado que o nosso exemplo não tome conta de um espaço maior, que é reservado à argumentação. Proposta de intervenção, inovadora e relacionada ao tema. Ok, Vivi, inovadora e relacionada ao tema. Parece simples também, porém, o que a gente está dizendo aqui? Tem uma expressão que se chama fuga do senso comum, que é a tentativa desse candidato a não repetir aquilo que é dito aí fora e que a gente não pensa sobre. Vamos pensar um pouquinho. Ela precisa ser execuível e razoável. Execuível, ela precisa ser de fato pensada. Isso pode ser, realmente pode acontecer? É possível que se faça de tal forma? Vamos tentar pegar um exemplo um pouquinho brincadeira, mas que possa trazer para a gente algo mais prático. Não pode ser senso comum, precisa ser aplicável. As prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Senti que vocês estão pensando o que eu estou pensando. Deixa eu virar esse cabelo aqui. As prisões estão cheias, por isso vamos bombardeá-las. Ela é inclusive coerente, né, dentro do esquema que ela aparece, mas ela não é execuível, gente. Vai resolver o problema? Existe algo que vá nos trazer a possibilidade de que vá tratar, por exemplo, de direitos humanos? E a galera fica numa situação assim, não, no Enem eu tenho que colocar um discurso que é meio aliado ao poder e que eu tenho que dar uma resposta a instituições governamentais. Gente, menos. A gente tem que tratar o nosso texto com seriedade. Porque se eu coloco uma informação dessas dentro do texto, eu, na verdade, é que vou ser bombardeado. Falei algo errado? Não. Por quê? Eu estou ferindo direitos humanos. O edital também nos avisa. Constituição brasileira, direitos humanos, tudo aquilo que está à nossa disposição, que pode ser o nosso roteiro de leitura e não é o fim do mundo. Se a gente começa a ler um texto que tem uma pegada mais precisa ou mais técnica e que a gente possa ir dando conta de um texto
que também pressupõe uma aplicação real, a gente vai vendo que as coisas não são assim tão difíceis. A senhora está falando aí de questões de dentro do texto, aquilo que pode servir de apoio para uma leitura mais específica. Obviamente que a gente sabe, mas eu lembro, que um texto tem começo, meio e fim. Tem o nome da criança, tem esse título, que é bem legal que a gente consiga fazer o texto na íntegra, olhar para o texto e perguntar: que caras tu tem? Que nome eu dou? Como eu faço se eu quero fugir também daquela tentativa de colocar um título que vai só circularizar o espaço de preenchimento de linhas? Eu coloco uma introdução, posso colocar 2 parágrafos e uma conclusão. O Enem tem uma batida de que a gente pode fazer menos linhas. Não duvido da capacidade de síntese de ninguém, mas um texto de 10 linhas, com uma mega ampliação de começo, meio e fim, eu acho mais arriscado. Acho mais interessante um texto que até pode chegar a 20 linhas e que a gente fica tranquilo em relação à abordagem total do que está sendo pedido. Segue lá, gente. Falando ainda de direito. Direito é o que deve ser, por isso que eu coloquei uma certa ênfase nessa questão polêmica de dar respostas a alguém. Acho que o candidato tem que dar resposta ao que ele acredita. Existe coisa mais complexa do que escrever um texto em que eu, Vive, não acredito? Estou ouvindo vozes. Sim, se eu não acredito no meu texto, quem vai acreditar? Como a gente foge daquele espectro 600, que é aquele espectro que vai à galera? Justamente quando eu tenho know-how, ou seja, quando eu tenho a consideração de olhar para um texto que eu posso acrescentar. Por isso, fica algumas dicas também. Artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases, que fala sobre o controle de qualidade na educação, nos recoloca no artigo 206, que fala sobre a garantia de padrão de qualidade. Por isso que existe essa prova, para medir um conceito maior. Não é para ter ranking de escolas e, enfim, a gente sabe que as coisas às vezes não acontecem exatamente assim, mas a última fronteira, o último estágio dessa prova vai cair justamente no texto escrito. É ali que as coisas acontecem. Vocês devem saber, e se não estão informados, esse ano nós temos pelo menos 2 correções dentro do texto. 2 corretores analisam o mesmo texto. Claro que se houver discrepância, isso tem que passar de 200 pontos. Vamos exemplificar. Eu tirei 400, um corretor olhou por 400, a minha média, e o outro por 600. Essa média tende a ser harmonizada. Tivemos algumas discrepâncias em relação a isso, e esse ano a gente percebe que existe uma tentativa real de trazer, inclusive, a correção para um senso mais corporativo. Ok, vamos lá então, a gente pode até se sentir mais seguro para poder fazer um texto com tudo que a gente tem direito. Segue lá. Direitos humanos e valores humanos. Princípio da autonomia. Todo homem deve ter a capacidade de decidir sobre sua existência e sua vida. O homem deve ser o fim de todas as coisas, não pode ser usado como um instrumento. Gente, se nós pegarmos os temas dos últimos anos, eles perpassam esses direitos. E é possível que o candidato perceba o quanto ele se inscreve como sujeito histórico. Se uma das causas complexas que diz lá fica, é possível que a gente coloque na conclusão, é possível que a gente coloque ao longo do texto, é possível. O texto não é esse arcabouço fechado em que a gente pode ficar restrito a uma estrutura toda quadradinha. Mas é importante que o candidato perceba que o Enem nos provoca o pensamento de resolução de problemas. O que é resolver efetivamente um problema? O que é efetivamente falar sobre a fome e dizer como resolver a fome no mundo? Parece simples também num pensamento mais abstrato, mas existe uma mudança aí. Se nós pegarmos ao longo do Brasil as temáticas que vão desde as mais abstratas, filosóficas, contextuais, dinâmicas, em que vem uma imagem, vem uma letra de música, vem uma proposta, a gente coloca o Enem numa situação em que o aluno é levado a se colocar como sujeito mesmo, um sujeito pensante. Por isso, direitos humanos e valores humanos, eu acho que é algo que a gente pode olhar com cautela, pensar sobre e ainda lançar
de forma perpassada todos os outros temas, porque fica, geralmente no final do ano fica aquela situação, o que cai, o que não cai, cai isso, cai meio ambiente, cai globalização, cai sustentabilidade, aqueles temas adesivados. Cuidado com eles também, parecem simples, porém eles nos causam um certo desconforto. Se todo mundo fala sobre eles, eu tenho que acrescentar. Como que eu acrescento? Eu consigo substituir essas palavras de forma efetiva ao longo do texto? Eu demonstro ao meu avaliador que eu conheço o significado total de uma palavra como sustentabilidade, como globalização? Como que a gente pode fazer isso então, Vivi? Pô, gente, um caderninho vira glossário, conceitos podem virar jeitos e parágrafos que eu vou armazenando ou que eu vou me autoescrevendo. Gente, escrever é hábito. A gente não aprendeu a correr, gente, a gente aprendeu a caminhar, a gente aprendeu a se estruturar, a gente aprendeu coisas muito complexas. Quem é que não lembra do seu primeiro caderno? Quem é que não traçou na folha a sua primeira frase? Quem não lembra disso? E o quão absurdo foi isso? No processo final da educação básica, porque, pô, se tu termina a educação básica e tu tem condições de fazer um texto e ao longo de todo o tempo tu teve todo esse contexto, para usar um jogo de palavras, a gente sabe que nós já passamos por processos muito maiores. A redação é apenas mais um tipo de texto no mar de possibilidades que nós dominamos, porque somos falantes, nós dominamos a língua e nós nos deixamos dominar por ela também. O que a gente não pode esquecer é que esses princípios, dentro do contexto Enem, podem nos dar a possibilidade de ter um diálogo menos truncado, menos enraizado do que o que as pessoas querem ouvir da gente. Por exemplo, gente, reforma agrária é constitucional. Se eu vou numa batida de contrariar, eu tenho que ter realmente sustentação. É isso que a senhora está falando. Não é questão de responder ou distorcer. A questão é que esses temas, como eu disse, adesivados, reforma agrária, pena de morte, liberação da maconha, são temas que podem vir. Qualquer tema pode vir. Todos os temas no mundo podem vir. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que não fere direitos humanos, aquilo que é constitucional, e a partir daí eu posso navegar pelo caminho dissertativo. Direitos humanos e valores humanos. Coisa possui preço, é objeto de troca. Homem possui dignidade, não pode ser objeto de troca. Já tivemos situações de tratar, por exemplo, de temas como as relações homoafetivas e outras relações que parecem tender a um nível de particularidade. Na verdade, a gente tem que lembrar daquilo que pressupõe também a base do nosso argumento. Se o homem possui dignidade, não pode ser objeto de troca. Galera, um texto dissertativo com começo, meio e fim e relacional, ele deve pressupor conexões dentro da frase e extramuros, ou seja, nos parágrafos. É legal, é interessante preservar a tua linguagem. Não é legal acrescentar linguagem que não te pertence. Por exemplo, o aluno acha, em algum momento, o candidato acha em algum momento interessante, em vez de usar antigamente em priscas, eras, e o resto de todo o texto é uma linguagem mais informal, pô, não é bom. A linguagem, ela é a roupa que a gente veste. Se esse texto argumentativo nos pede uma certa imparcialidade, não vou começar a colocar uma gordura que parece que não acrescenta tanto. Pensando num exemplo, justamente sobre a questão da dignidade humana é a expressão. Nós vamos lembrar o tema de 2005, que é o trabalho infantil. Como é que a gente pode transformar isso em uma resolução de problema? Coloca a própria temática em forma interrogativa. Como resolver o trabalho infantil no Brasil? Vive! Como resolver o trabalho infantil no Brasil? É isso aí, galera. Se vocês conseguem pensar que esse tema ele é macro, que envolve a questão da dignidade humana, tem toda a questão do que a senhora comentou antes, da questão de direito, da questão da LDB, da questão do Enem,
nos pedir como escritores e inscritores também de um sujeito histórico, eu preciso dar a resposta. E dar a resposta não é colocar todas aquelas situações de exemplificações que partem de lugar nenhum e chegam a lugar nenhum. Como resolver o trabalho infantil no Brasil? Qual seria uma primeira abordagem? Que as pessoas pudessem ter educação de qualidade e que todos tivessem acesso a essa educação. Ok, válido, mas isso mostra uma realidade. Como defender um ponto de vista? Gente, a gente não pode esquecer da bagagem de leitura. E aí eu nem estou falando da leitura de 1.500 páginas de Em Busca do Tempo Perdido. Eu estou falando da leitura de vida, do jornal, da batida dia a dia, do miudinho, da conversa trocada, do não desfocamento ou da não alienação para aquilo que está pulsando muito perto da gente. É possível que para algumas pessoas estejam muito próximas à questão do trabalho infantil e para outras seja completamente distante. Como que a gente aproxima isso para promover um texto que resolva a questão? E aí eu tenho que combinar. Se nós falamos sobre Constituição, sobre as questões de leis, a gente pegou um cheirinho aí de Código Civil e a gente pode pensar que esse texto chega a 20 linhas e a gente tem como botar o recheio dele, fugindo de uma ilha narrativa, fugindo de um suporte extremamente experiencial, apenas experiencial, a gente consegue produzir um texto que é dissertativo, argumentativo. Todas as dicas são válidas. Seria leviano a gente achar que as dicas dão conta de um suporte muito maior, que é o trajeto desse candidato até o seu último momento, justamente a última trincheira, lá naquele espaço entre linhas onde é possível ter investimento autoral, originalidade, fuga do senso comum. Obviamente que ele tem que saber como se escreve isso em forma culta ou numa norma que se diz, o Enem pede, forma culta, norma culta, não vamos usar palavras de calão ou idiosincrasias, ou seja, né, palavrões, obviamente que não, né, gente? Como é que a gente vai correr esse risco de tentar brincar numa prova seríssima? Gente, todos os temas, quando nós olharmos, perpassam questões de direito. E, obviamente, que é possível, sim, estar preparado para essa jornada, que é uma jornada também interna, que é uma jornada também de olhar, e é possível a gente depor armas no bom sentido. Aquele texto é o último texto, naquele momento, de muitos outros textos que a gente produz intimamente, inclusive agora, quando a gente está conversando. Então, fica a dica, de olho na tela rosa. O que nós vimos hoje? Nós começamos com uma dissertação argumentativa, sabemos que esse texto se inscreve, o Enem nos pede um posicionamento, nós somos políticos, isso nada tem a ver com convicções partidárias, nós estamos sendo atuantes, é isso que ele nos evoca e vem nos pedindo isso ao longo do tempo e a gente não pode fugir. Comentei sobre as questões adesivadas, aquelas questões de reforma agrária, pena de morte, dei um exemplo meio brincadeira, né? Pena que não é tão brincadeira, de como resolver isso. Isso tem um termo, isso é exequível, pode mesmo ser resolvido dessa forma, eu percebo que pode ser analisado dessa forma. Como que eu posso rever isso dentro de um processo de treinamento? Eu lá em casa preciso dar conta de um processo redacional. O que é mais fácil? Eu começo pela introdução, eu começo pelo desenvolvimento, eu começo pela conclusão. Geralmente a galera diz, não, eu começo, mas aí chega no meio eu não consigo. Eu até termino, mas aí eu fico em dúvida como é que eu lanço o princípio. Gente, para a produção é necessário que se produza constantemente. Uma outra dica legal, e essa eu uso mesmo, eu uso, se eu não produzo tal texto, eu me convoco, eu elejo que vou ler pelo menos 10 páginas por dia.
Tem sempre aqueles candidatos, né, super bombados, dando aquelas dicas de final de ano, consegui fazer isso, li isso, fiz aquilo. A questão da leitura, ela não substitui, ela é tão absolutamente necessária quanto a escrita. E isso é importante. Se não produzo um texto semanal, eu me coloco nessa postura de leitor real. Quantas coisas nesse ano estão acontecendo que merecem o nosso foco e merecem a nossa atenção. A gente não precisa deixar isso para o último momento, para dar aquela sensação de angústia, olhar a página em branco e não saber efetivamente o que fazer com aquela proposta. Não, com a gente não vai fazer isso. Certo, gente? De olho ali, até a próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.